Olá, meus amigos, graça e paz a todos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos de volta aqui, acionamos novamente o canal, estamos colocando vídeos novamente aqui no canal para te ajudar, para ajudar você na sua jornada, nas suas lutas, nas suas batalhas, para que você entenda que você não está sozinho. Talvez você não consiga ir até a igreja, talvez você esteja debilitado, talvez você esteja desanimado. Então nós arrumamos um meio de ministrar sobre a sua vida. Você pode estar em casa, né, sentado num sofá, numa mesa, e tem essa oportunidade de estar assistindo momentos como esse da palavra de Deus, né? Você pode assistir por uma televisão, pelo computador, um tablet, um celular, aonde tiver o YouTube, uma conexão de internet, você pode estar assistindo esses vídeos. Nosso intuito é colocar de 3 vídeos para mais durante a semana, para que você possa sempre estar se alimentando de alguma forma. Eu escolhi um texto hoje, na verdade esse texto ele já tem falado comigo durante a semana, um texto que eu acredito que vai te ajudar muito na sua jornada, vai te orientar muito na sua caminhada. Ele se encontra em Romanos capítulo 8, verso 31. Todo o contexto de Romanos 8, ele é maravilhoso, como todo o contexto da Bíblia, né? Romanos 8:1, ele já começa falando sobre que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Então já está nos dando um posicionamento. Os prazeres da carne, a carne, né, a sua natureza vai gritar para esses prazeres, mas Jesus nos ensina a lutar contra eles. Negue-se a si mesmo, né? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga, né? Siga Jesus. É fácil, irmãos? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, é uma luta diária, constante. Todos os dias nós estamos em batalha, mas nós não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo, quando Jesus foi ascendido ao céu, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, e não tem relato dele ter subido, então ele continua conosco. Mesmo em tempos tão difíceis como nós temos vivido, tempos de tanta de tanta propagação, de tanta profanação, né, que está sendo propagado, de tanto escândalo, de tanta mentira, de todas as formas as pessoas que não têm a presença do Espírito Santo tenta manchar, denegrir a imagem da igreja, né? E a igreja é a igreja que Cristo criou. Eu sei que de dentro de uma igreja vai sair uma outra igreja, claro, a salvação pertence a Cristo, mas nós devemos congregar, sabemos que lá tem pessoas falhas? Lógico que tem, então você vai encontrar às vezes fofoca dentro da igreja? Vai. Você vai encontrar pessoas que gostam de semear uma contenda? Vai. Né? Seres humanos, são pessoas que estão lá, João fala sobre eles, que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Enfim, Neemias, quando está edificando os muros, a ideia é colocar, infiltrar ali pessoas para semear contenda. Enfim, Deus dá ali uma sabedoria incrível para Neemias, também nos instrui nas cartas de João. Então, hoje eu quero compartilhar com você Romanos capítulo 8, verso 31, e eu vou falar bem pausadamente, só vamos ficar no versículo 31, pelo menos hoje, e eu acredito que vai ajudar você, vai te nortear algumas coisas aí que você não está sozinho nessa jornada. Uma jornada difícil, mas você não está sozinho. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus fala que a recompensa seria incomparavelmente melhor, né? Através de Paulo ele fala isso. Então, não é uma jornada fácil. Quem fala que é fácil, ele talvez não tenha, não esteja na renúncia, porque renunciar todos os dias, lutar todos os dias, é claro que não é na força do nosso braço, é claro que também Deus vai te ajudar e as decisões você precisa tomar, por isso tem que pedir muita sabedoria a Deus quando for tomar suas decisões, se você for dar os passos, consulte sempre ao Senhor. O Senhor sabe de tudo, Ele sabe já do resultado final antes de você começar. Mas consulte a Ele, pergunte, Senhor, eu devo ir por aqui, esse é o caminho que eu devo pegar, eu devo tomar essa atitude, eu devo fazer isso ou não devo fazer isso. Sempre esteja em oração. São lutas. Eu falo isso na igreja o tempo todo. Nós não oramos quando estamos com vontade, porque essa vontade ela não vem, irmãos.
Nós oramos com vontade ou sem vontade, não é pelo que sentimos, é pelo que sabemos. E se você ler a Bíblia, você sabe que a luta ela é ferrenha todo o tempo. Então você tem que literalmente ir lá e fazer o que tem que ser feito. Esses meses aí eu tenho ido no médico e o médico tem orientado da seguinte forma: não espere ter sede para beber água, porque no momento que você tem sede, o corpo já está debilitado, ele já passou da hora de ser hidratado. E a mesma coisa somos nós na vida espiritual. Não espere as coisas acontecer para você começar a orar. Já esteja em oração. Quando alguma coisa acontece, já é algo gritante para que a tua atenção seja voltada para aquilo ali. Então, esteja em oração, esteja em clamor, esteja tendo um tempo com Deus. Eu falo na igreja que oração não é só você falar, pedir e levantar. Você fala, você conversa, você pede, mas aí você também espera a resposta, né? Sempre depois da oração, pegue a Bíblia, peça a Deus para te responder na palavra que você vai ter respostas, tá bom? O texto diz assim, Romanos 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. É o próprio texto da resposta. Quantas vezes eu já falei aqui, mas vou talvez agora trazer dentro desse contexto, quantas vezes você já se sentiu sozinho? Quantas vezes você já se perguntou se Deus é contigo mesmo? Quantas vezes você olhou para um lado e para o outro e por mais que você recitasse esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para você às vezes não faz muito sentido pelo momento que você está vivendo, pela situação que você se encontra agora, ou tem se encontrado, enfim. Sabe, o interessante é que quando ele diz assim, depois, né, diante de tudo isso, né, tudo isso que ele está dizendo são todas as adversidades. Se você está me ouvindo hoje, nós superamos muitas coisas. Nós superamos tempos de Covid, né, de vírus, alguns que são mais antigos, tempos de guerra, de dificuldade, tempo de escassez, né? Se você tem um avô, se você ainda tem um pai, você ouvir as histórias da infância deles, você vê o nível de dificuldade, o nível de falta, né, dos recursos ali, alimentação precária, enfim, mas estamos aqui. Então, diante de tudo isso, né, como diz o texto, de toda essa avalanche, de todos esses momentos de tribulação, desses momentos de perseguição, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, olhar para trás, olha os momentos que nós já passamos. Nós temos um hábito de talvez trazer à memória, gravar, né, mais coisas negativas do que as coisas positivas. Se eu falasse para você, lembre aí de 3 eventos que foram tristes para você, você lembraria assim rápido. E se eu falasse para você, lembre de 3 eventos positivos, felizes, nós temos alguns já decorados. O meu casamento, o nascimento dos meus filhos, o meu batismo, mas teve outros momentos que o Senhor nos proporcionou. Bom, é que foram tão fadigados pelas lutas que às vezes nós não demos tanta importância, não demos tanto valor. Sabe, são jornadas, por exemplo, eu tenho 25 anos de jornadas. 25 anos que eu entreguei a minha vida para Cristo, me batizei e vim de lá para cá nessa jornada. Muitas coisas aconteceu. Teve muitos fracassos, muitas vitórias. E se hoje eu estou de pé, foi graças, é claro, ao Espírito Santo que me ajudou e os aprendizados dos fracassos. Foi aonde eu fracassei, peguei aquilo como experiência para não cometer de novo e hoje, talvez como você, eu poderia dizer, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, 20 anos atrás, eu teria pegado direções completamente diferentes. Lembrando que você só tem essa cabeça hoje, esse pensamento, porque você pegou esses caminhos errados e aprendeu com eles. Então, diante de tudo isso, como diz o texto aqui, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Sabe? Tudo para dar errado. Talvez você é alguém que não foi desejado, você era alguém que foi largado de mão. Talvez os seus pais não te deram tanta importância. Talvez você, como pai, também não fez tanta questão para os filhos.
sabe, mediante a tudo isso que nós vivemos, o que mais eu poderia declarar de ter chegado até aqui? Só pode ter sido a mão de Deus. Se eu cheguei até aqui, se hoje estou de pé, talvez eu vou falar de mim, com saúde, talvez você fale, mas eu não tenho saúde, mas chegou até aqui. Você tem muita experiência para contar. Nem todo mundo vai ter, foi chamado para ser um pregador de púlpito, né? Para estar ali falando para multidões. Nem todo mundo foi chamado para estar ali na frente da batalha, mas todos foram chamados para o ID. E às vezes o seu testemunho em um particular, o seu testemunho para um amigo, o seu testemunho para a família, faz um efeito extraordinário. Faz um efeito grandioso. Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O que ele está dizendo? Mesmo eu de boca fechada, e às vezes eu não preciso nem dizer que eu sou cristão, mas o meu comportamento, o meu posicionamento mostra para o mundo que eu sou alguém diferente. Não sou alguém melhor por mim mesmo, eu sou alguém diferente porque eu entendi, aceitei Jesus, entendi que eu sou um pecador e que o preço pago foi Ele que pagou, eu sou propriedade exclusiva dEle. Então, quando nós entendemos isso, você vai ver que tu vai ter sonhos e tudo bem você ter sonhos, você tem projetos e tem que ter mesmo, mas você vai ver que você não se frustra quando Deus diz, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu quero que você faça, você não vai ser uma pessoa frustrada por causa disso, porque você sabe que se Deus é por você, nada nem ninguém poderá ser contra você. Entrando nesse texto agora, ele está dizendo assim, ó, diante de tudo isso, o que mais eu poderia dizer? Não poderia dizer uma outra coisa. Eu não teria uma outra fala. Eu não teria uma outra perspectiva. Diante de tudo isso que eu vivi, eu estou falando da minha vida, de tudo que eu vivi, diante de tudo isso que eu passei, o que mais eu poderia dizer? Não teria uma outra frase a não ser, se Deus está do meu lado, quem poderá nos vencer? Quem poderá nos parar? Isso eu falo em todas as áreas. Se Deus é contigo, não adianta ter as batalhas espirituais, sabe? O nosso adversário, as nossas lutas, as nossas limitações. Às vezes nós contabilizamos que as nossas dificuldades ou as nossas limitações ela é financeira. Nós apoiamos todo o nosso projeto na área financeira e não é. A Bíblia fala que se você der o primeiro lugar para Cristo, se você buscar ao Senhor em primeiro lugar, se você dedicar-se ao Senhor, as demais coisas, elas correrão atrás de você. Então, se o seu projeto que você tem é um projeto que Deus quer que você execute, o recurso vem. Não importa onde você esteja, o recurso vem. Se o que você colocou como projeto, se o que você colocou como exercício daquilo que Deus está te direcionando de fato for Deus, não se preocupe que a mão de obra vem, o recurso vem, as pessoas vêm, as situações acontecem. Deus vai mudar todo o direcionamento para que aquilo aconteça. Eu quando leio a história de Mefibosete, eu gosto muito, porque quando Mefibosete ele vai lá para Lodebar, e ele está em Lodebar, e Davi pergunta, existe alguém ainda da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu possa abençoar? E Ziba fala, ó, tem um aleijado, né? E esse aleijado está lá em Lodebar. Davi vai lá. Davi é um rei. Davi não vai sozinho em Lodebar. Imagina Lodebar, um lugar, imagina um lixão. E ali está Mefibosete, o cara que poderia ter sido o rei, o cara que tinha a perspectiva de ser o rei no lugar do seu avô, um cara que tinha todo o tratamento como realeza. E agora ele é um aleijado e ele está morando no lixão. E de repente Davi chega lá, Davi chega numa comitiva. Imagina entrando carruagens e mais carruagens dentro do lixão. Imagine alguém de tão importância como Davi chegando naquele lixão e perguntando, aonde está Mefibosete? Aonde está esse homem?
A Bíblia fala que Mefibosete ele vem se arrastando como um cachorro. E chega até Davi e pergunta o que levou Davi a ir até aquele lugar perguntar para uma pessoa como um cachorro que ele era, qual a importância que ele tinha. E Davi, naquela representação ali de Deus na nossa vida, ele diz, olha, a partir de hoje você senta na mesa com o rei, a partir de hoje você vai desfrutar do que o rei desfruta. A partir de hoje, aquilo que você não tinha, pessoas vão trabalhar, colher e vão te dar. E Mefibosete vai viver esse extraordinário. Você não está esquecido por Deus. Não está. Talvez os homens não estejam dando tanta importância. Sabe o que eu acho legal? Quando você vai ver a questão ali dos peixes e dos pães que aquele menino apresenta, os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia fala que ali foram contados uma quantidade de homens, se eu não me engano, 5.000 homens. Criança não era contada, mulheres não era contada. E quem vai prover para o milagre acontecer é um menino que nem contado era, eles nem contava com o menino. Então, às vezes, você está na sua igreja, talvez você está em casa, talvez você esteja desanimado porque o pastor, um líder, ele não conta com você, ele não vê você ali como alguém que está somando. Tudo bem, Deus está te vendo e no momento certo, Ele vai posicionar você. Ele vai te dar a oportunidade de você fazer coisas também extraordinárias. Você tem que simplesmente, quando tiver a oportunidade, fazer. Você tem que se aproximar de Deus. Você, como aquele menino que não era contado, ele falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que o que eu tenho não vai alimentar muita gente, mas se o mestre está perguntando o que eu tenho esse pouco. Sabe, quando Eliseu pergunta para aquelas mulheres, uma diz, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. A outra diz, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer um bolo e vou morrer com meu filho. Ele diz, o pouquinho é suficiente. O que você tem? Talvez eu tenha um pouquinho de fé, eu tenho um pouquinho de vontade de ser, de fazer, eu tenho um pouquinho de vontade de aprender um pouco mais, eu tenho vontade de ser um líder, mas eu sei tão pouquinho, a minha fé é tão pouca. Para ele é o suficiente. Para ele mudar a sua história é o suficiente. Se Deus é por você, nada, nem ninguém, nem circunstância alguma pode te parar. O maior inimigo da nossa jornada não é o Satanás, porque a Bíblia fala que se você resistir ele, ele vai fugir. Em nome de Jesus, ele não vai ficar perto, ele não para perto de você com a autoridade do Espírito Santo. Mas o que tem limitado as pessoas somos nós mesmos. Somos nós olhando para a gente, contabilizando a nossa qualificação, a nossa capacidade, dizendo, não, eu não dou conta. Não, você não dá conta mesmo. Você precisa entender que você não vai conseguir por você mesmo. Não tem a ver com a sua capacidade. Claro que você deve se preparar, é claro que você deve estudar, é claro que o que depender de você, você está pronto. Mas isso não é o apoio principal. Quem abre a porta não vai ser o seu intelecto, vai ser a sua confiança, talvez em um político, a sua confiança em uma pessoa que tem grande autoridade. Não é isso que vai abrir a porta. Quem vai abrir a porta é o Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Porém, também a porta que Ele fecha, ninguém abre. Tem coisas que Deus está dizendo não, a gente fica insistindo, tentando entrar, e Deus está dizendo não é por aí. E tem coisas que já está aberta dizendo, entra por aí, mas você quer olhar para você, entender que você tem capacidade, não é meritocracia. O reino de Deus não é meritocracia, a salvação não é meritocracia, é graça. A graça é Deus usar a minha vida para alcançar outras pessoas, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu aprendi, não é porque... Não! Eu simplesmente estou à disposição dele e ele vai saber qual é o melhor caminho, o que é melhor eu fazer. E eu estou na condução dele. Ele vai me direcionar. Ele vai me dar as direções. Sabe, eu não poderia passar aqui e não compartilhar isso com você. Se Deus está com você, nada nem ninguém pode te parar. Não deixe que as palavras das pessoas te desanimem. Não deixe que as postagens de algumas pessoas façam com que você pare. Sabe, não seja refém do que as pessoas pensam e dizem ao seu respeito. Sabe, não consulte os necromantes. O que é os necromantes? Os necromantes são aqueles mortos, né? As pessoas que consultavam os mortos.
Está dizendo, não consulte essas pessoas que consultam mortos. Se tem que consultar, consulta o dono da vida. Consulta aquele que direciona e guia a sua vida. Aquele que já sabe qual é o resultado final. Aquele que nós esperamos a qualquer momento vir nos buscar. Então, o compartilhar desse material é para que você possa entender que você não está sozinho. Alguns pensamentos que, parece que eu estou sozinho, parece que nada vai acontecer, parece que tudo que eu li não vai acontecer, parece que as promessas não se cumprirão. Há um tempo, e nesse tempo você precisa fortalecer. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós perdemos a nossa fé ou o nível diminui porque nós escutamos o mundo, nós escutamos as coisas seculares, nós escutamos as coisas que não têm vida e esquecemos de ouvir a fonte que é Jesus, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de meditar na palavra. É a palavra que vai te dar a direção, é a palavra que vai te conduzir. Davi disse que lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a palavra do Senhor. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Paulo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe o que é guardar a fé? Alguém que era tão convicto daquilo que Jesus falou com ele que nada poderia alterar aquilo. Então nós precisamos guardar a nossa fé. É uma promessa de Deus para nossas vidas e você precisa desfrutar dela. Nesse momento eu gostaria de orar por você e a sua casa, se você puder, aonde você estiver. Se você estiver dirigindo, pare esse carro no acostamento, pare esse carro em algum lugar, feche os seus olhos que eu quero orar com você. Pai eterno e soberano Deus, eu te louvo e bendigo o teu nome. Pai, muitos às vezes caminham de forma tão perdida. Muitos querem fazer, mas não sabem por onde começar. Que o teu Espírito, que ele possa dar liberdade para o teu Espírito agir na vida dele. Muda a história deles, Pai, da família deles. Que os projetos deles sejam justamente os seus projetos. Que tudo que eles querem exercer seja justamente o que o Senhor já projetou para eles. Dê graça sobre a vida deles, Pai, renova a força deles. Dê coragem, Pai, para o jovem, para o ancião, para o homem, a mulher, dê coragem. Fortalece eles, revista eles da sua armadura, para que eles possam resistir os dias maus e lutar contra os momentos difíceis. Sustenta cada um deles, desperta eles, Pai. Cada um desses que estão assistindo, que botou um pedido de oração, que falou da onde está assistindo, que falou de que igreja ele é, que o Senhor possa cada vez mais capacitar ele, porque se ele está interagindo é porque ele quer aprender, que ele quer saber mais. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ficar com a graça do Senhor. Não esqueça de colocar o seu nome, da onde você está assistindo esse vídeo, de que igreja você faz parte. Se também não faz parte de nenhuma, coloca, eu não faço parte de nenhuma igreja. Coloca aqui um pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Não desista. A jornada é longa, mas Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?